Então o tema da mensagem desta noite é o raio-x do amor. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. Nós vamos ler somente a parte A desse versículo. Pois o amor de Cristo nos constrange. Você pode ler mais uma vez? Vamos ler? Pois o amor de Cristo nos constrange. Então nós sabemos que a nossa fonte de vida, ela se origina através do amor. O amor é que deve nos mover, o amor que nos move, é o amor que nos transforma, é o amor que nos alimenta. E quando eu parto para esse prisma de amor, eu olho para o amor de Deus para com o homem. Este amor é suficiente. Esse amor, alguns desprezam esse amor, mas aqueles que encontraram este amor, experimentaram este amor, vivem esse amor, não conseguem mais viver sem ele. Quando a gente começa a experimentar qual a dimensão desse amor, o que ele fez por mim, o que ele me dá, o que eu usufruo, o que a minha vida se transformou por causa desse amor, a gente começa a entender um pouquinho do que o apóstolo Paulo está declarando na sua carta de 2 Coríntios, capítulo 5, verso 14. O amor de Cristo, ele declara que esse amor chega a nos constranger. Antes de eu falar dele, eu quero lembrar a vocês um encontro maravilhoso de Jesus com a mulher pecadora, relatado em Lucas capítulo 7. A Bíblia diz que Jesus é convidado para ir jantar na casa de um fariseu. E quando ele chega nesse jantar, uma mulher entra sorrateiramente por trás de Jesus. A Bíblia fala que ela começa a regar os pés de Jesus com lágrimas, secar com o seu cabelo e derramou um precioso nardo aos pés de Jesus. Então Jesus, quando o Simão, o fariseu, que era dono daquela casa, que convidou Jesus, quando viu que Jesus em momento nenhum a repreendeu, quando ele viu que Jesus em momento nenhum disse para aquela mulher, para de fazer isso, a extravagância da mulher trouxe o entendimento a Simão. Eu convidei gato por lebre. Quando Simão convida Jesus para jantar em sua casa, na cabeça dele Jesus era um grande profeta. Na cabeça dele, Jesus era um homem muito importante. Ele não tinha consciência de Jesus como filho de Deus, mas ele sabia que era um homem de muita importância para aquela época, que estava realizando milagres. Jesus estava bombando nas redes sociais daquela época, para você entender. Quando ele vê Jesus não repreendendo o ato extravagante daquela mulher, ele diz o seguinte: convidei gato por lebre. Por quê? Porque ele pensa na sua mente, se esse homem realmente fosse profeta, ele saberia quem é que está tocando nele, quem é que está chorando aos seus pés, quem é essa mulher pecadora, essa mulher desprezível, essa mulher, ela não é aceita no meio dos homens, essa mulher não é aceita no meio das mulheres, essa mulher não poderia estar tocando em um homem a qual diz ser quem ele é. Jesus, conhecendo o íntimo daquele homem, faz uma pergunta para ele, lhe conta uma parábola, 2 credores. E Jesus faz uma pergunta para ele assim, diante da parábola contada que 2 homens o deviam e foram perdoados da sua dívida, um devia 50, outro 500, Jesus fala para ele assim, quem mais vai amá-lo a quem o perdoou agora? Simão olha para ele, resposta óbvia, e fala, claro, aquele a qual a dívida maior foi perdoada. E Jesus responde para ele, pois é, respondeste muito bem. Quem muito foi perdoado, muito ama. O que Jesus estava respondendo para aquele homem? Só essa mulher sabe da onde eu a tirei. Só essa mulher conhece o seu nível de pecado. Só essa mulher conhece o seu nível de prisão. Só essa mulher conhece aonde o meu amor foi buscá-la. Então não repreenda a sua extravagância. Não repreenda aquilo que você não compreende. Porque só quem sabe o quanto foi perdoado é quem demonstra amor. Só quem sabe o quanto foi perdoado, o quanto foi liberto, não se preocupe
preocupa com o que vão falar dele, com o rótulo que vão dizer, com aquilo que os outros vão pensar a seu respeito, porque afinal de contas o que eu faço para ele, e é a ênfase da minha mensagem nessa noite, o que eu faço para ele não é por dever, é por amor. Precisamos fazer uma pergunta nessa noite: o que te move ao sair de casa é dever ou amor? O que te move ser fiel é dever ou amor? O que te move cumprir as suas atribuições ministeriais, a qual o seu título lhe cobra, é por dever ou por amor? Jesus estava dizendo: olha, quando você entender, quando você entrar e perceber a dimensão da onde eu fui te buscar, você vai me amar ao ponto de não se importar com o que falam de você, com o que falam das suas atitudes, com o que pensam ao teu respeito. Se você tem nome de santão, se você tem nome de esquisito, não importa aquilo, o adjetivo, ou não, melhor, o adjetivo pejorativo que lança ao teu respeito. Só eu sei o que me faz estar aqui, o que me faz ler a Bíblia, o que me faz estudar, o que me faz comunicar, o que me faz ser fiel, o que me faz ser atraído para a santidade, o que me faz cumprir o Evangelho. Não é dever, não é dogmas que o meu título me impõe, é porque eu sei o amor que me resgatou, eu sei da onde ele me tirou, eu sei os pecados que eu cometia, eu sei aonde o amor dele foi capaz para ir e me encontrar. É por isso que eu faço, é por isso que você faz. A religião diz que nós precisamos fazer as coisas por dever. É dever do pai vir trazer os filhos à casa do Senhor na quarta e no domingo. É dever de alguém, é dever do Bruno que toca vir aqui ministrar, ensaiar, preparar. A religião diz que é dever, mas nós sabemos que o que nos move é o amor. Eu venho porque ele me amou primeiro. Eu venho porque, na verdade, se eu parar para pensar onde eu estava hoje, o que teria sido de mim hoje, eu sei. Por isso, queridos, que uma coisa que não me tira o sono, uma coisa que nunca me importou, é o que pensa ao meu respeito. Então Jesus estava olhando para Simão, dizendo: Simão, eu entrei na tua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Eu entrei na tua casa, você não me beijou. Eu entrei na tua casa, você não me ungiu. Mas essa pecadora, por ela saber da onde eu a tirei, ela não se importa com a extravagância das suas ações, porque ela não faz porque ela deve, ela faz porque ela ama. Dá para você ver a diferença? Deus hoje está nos perguntando: o que te move até a mim é pelo dever, é pelo medo do inferno, é porque você descobriu o meu amor. Baseado nisso, João 3,16 diz que Deus nos amou ao ponto de entregar Jesus para todo aquele que nele crê, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E quando eu olho para o tempo, por que eu escolhi esse versículo? Porque se você lê esse versículo fora do contexto, dizendo: pois o amor de Cristo nos constrange, nos dá uma conotação de vergonha. É assim: olha, fulano me ama tanto que eu fico com vergonha do amor dele. Fulano me trata tão bem que eu estou com vergonha de ser tratado, de ser honrado dessa maneira. Quando eu leio esse versículo fora do seu contexto, a minha mente é voltada para esse tipo de ensinamento. Mas o que o apóstolo Paulo estava dizendo aqui, isso aqui era uma resposta das calúnias que os falsos apóstolos estavam falando do apóstolo Paulo. Essa expressão do apóstolo Paulo, o amor de Cristo nos constrange, era a sua defesa. Paulo, na sua carta em 2 Coríntios, ele estava se defendendo das falsas acusações, os chamando de louco. Eles achavam que as atitudes de Paulo eram literalmente loucas, e a expressão que ele usa é realmente essa expressão que ele queria dizer. Problema em faculdades mentais. Paulo abriu mão de quem ele era, da onde ele podia tramitar, se negou para servir o Evangelho de Cristo. Então, quando ele diz isso aqui, pois o amor de Deus nos constrange, ele está dizendo: quando esse amor passou por mim, quando ele veio como um raio-x, como um CAT scan, eu enxerguei quem eu era, eu enxerguei o que eu fazia. Quando esse amor passou por mim, esse amor é que me constrange atrás da obediência, este amor é que me constrange atrás da santidade, este amor é que me constrange a obedecer. Essa palavra dele que constranger, este amor de Deus que me transformou, que me libertou, que me trouxe até onde eu estou, é que me impulsiona
empurra a obedecer. Não são deveres, é amor. Paulo estava dizendo: o que eu faço é porque eu amo, é porque alguém fez primeiro, é porque Ele morreu por mim. E se Ele morreu por mim, por amor, eu renuncio, eu morro por qualquer coisa que Ele me peça. Essa mensagem nasceu eu lendo o encontro do jovem rico com Jesus. Marcos capítulo 9. A Bíblia diz que um jovem rico avistou Jesus. E quando ele avistou Jesus, ele correu. A Bíblia diz que aquele jovem correu apressadamente, disse: bom mestre, que devo fazer para que eu seja salvo? Jesus pergunta para ele: por que me chama bom? E Jesus fala para ele: olha para a lei. Jesus começa a recitar a lei para ele. Só que a lei não foi capaz de preencher o vazio do coração daquele jovem rico. A lei não era capaz, havia um vazio clamando dentro daquele jovem, e a lei não preencheu, porque ele cumpria todos esses mandamentos. Ele responde para Jesus: desde a minha mocidade tem sido meu dever cumprir essas coisas. Eu tenho amado a Deus, eu tenho temido a Deus, eu tenho honrado os meus pais, eu não tenho feito falso testemunho, eu não tenho usurpado aos pobres. A oração daquele jovem era o seguinte: eu tenho feito os meus deveres, o que a lei manda eu tenho feito, mas o vazio não foi preenchido. Queridos, a lei, Jesus veio porque a lei é um espelho de perfeição que o homem nunca conseguiria alcançar. Você só consegue alcançar a perfeição quando você é visto através de Cristo, porque nós somos aperfeiçoados no Cordeiro. Quando nós somos vistos através do sangue, isso nos torna possível sermos aceitos no reino de Deus. Então, quando ele olha, a Bíblia diz que Jesus o amou. Essa expressão, foi só essa expressão que esse rema dessa mensagem nasceu. Quando a Bíblia diz em Marcos, Lucas não vai dizer, mas o Evangelho de Marcos vai dizer que Jesus o amou. E porque Jesus o amou, Jesus fez com ele o que o amor de Deus nos constrange a fazer. Jesus disse assim: então só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens, dá aos pobres e vem e segue-me. Que amor é este capaz de nos esquadrinhar? Que amor é este que é capaz de nos revelar, mesmo nós sendo cumpridores, entre aspas, da lei? Que amor é este que é capaz, eu posso enganar homens e mulheres, mas não engano ele. O amor dele passa por mim, consegue me sondar nas profundezas que homem nenhum consegue alcançar. Psicólogo nenhum atinge, terapia nenhuma vai te expor ao nível que o amor dele nos traz. Mas a gente não consegue se relacionar com esse nível de amor, porque o amor pregado nessa era é: não diga não. Você ama quando presenteia, você ama quando você não diz não, você ama somente quando você não repreende. Mas esse amor é o amor que nos aperfeiçoa a sermos parecidos com ele. Esse amor é o amor que nos confronta, o amor que nos impulsiona, o amor que nos chacoalha, o amor que nos molda. O mundo de hoje em dia, ele prega um amor totalmente diferente, ao ponto de fazer os homens crescerem neste amor e virarem meninos, homens e mulheres com dependências emocionais, homens e mulheres fracos espiritualmente, porque a visão de amor deles não pode ter não. Nessa visão de amor que o mundo prega, não pode ter renúncia. Nessa visão de amor que o mundo prega, que o mundo nos oferece, nós precisamos ser acalentados, nós precisamos ser elogiados, nós precisamos ser queridos. Só que Jesus, olha, o amor de Jesus impulsiona, constrange aquele rapaz a sacrificar o que ninguém consegue fazer se não for por amor. Por dever a gente não faz. Todo dever na vida de um líder, na vida de um crente, ele tem limite.
mas por amor. O amor que o apóstolo João diz no capítulo 3 da sua primeira carta, ele diz o seguinte: o amor, verdadeiro amor, lança fora todo medo. O que o apóstolo João está querendo dizer? Ele está dizendo: olha, o reino é movido pelo amor. Se você tentar seguir Jesus por obrigação, se você tentar seguir Jesus por regras, se você tentar obedecer a Jesus por regras, você vai chegar num patamar do seu caminho que você não vai dar conta de continuar, você não vai prosseguir, porque existe um lugar na estrada, existe uma hora quando o amor dele passa por nós. Você só consegue prosseguir se for através de renúncia, você só consegue se for através de sacrifício, você só consegue prosseguir quando esse amor te transporta ou te impulsiona a realizar coisas que dever e obrigação nenhum consegue fazer, consegue nos convencer, a não ser quando eu olho e vejo que porque Ele me amou primeiro, qualquer coisa que eu faça deve ser uma prova do meu amor por Ele. Deus não nos avalia por dever. Eu trago o meu dízimo à casa do Senhor, não é simplesmente pela vontade de obedecer, mas a minha obediência é uma resposta de amor que eu dou a Ele. A Bíblia diz no Evangelho de Lucas capítulo 7, no Evangelho de João 21, Jesus já morreu, já ressuscitou, e Jesus tem um encontro com Pedro. Jesus começa um diálogo com Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? E Pedro diz: sim, Senhor, eu amo. Ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, eu amo. Ele diz: então apacenta as minhas ovelhas. A terceira vez Jesus disse para ele: Pedro, tu me amas? Pedro, entristecido, porque Jesus havia lhe perguntado pela terceira vez, cabisbaixo, ele responde: Senhor, tu o sabes. Por que Jesus não perguntou isso, Pedro, antes da crucificação? Por que só foi depois? Foi porque Pedro prometeu que seguiria Jesus até a morte? Porque Pedro fez grandes juras de amor para Jesus? Não, não foi por isso. Jesus agora podia olhar para Pedro e dizer: Pedro, se você realmente me amar, se você realmente me ama, Pedro, você não vai fazer porque é o seu dever, você vai cuidar porque você me viu fazer primeiro, porque eu morri. Eu te amei ao ponto de morrer, Pedro. Então agora você também deve morrer para as suas vontades. Então agora me sirva por amor, Pedro, não por palavras. Me sirva agora, Pedro, por aquilo que você tem convicção. Jesus é o nosso maior modelo de renúncia. Jesus nunca poderia pedir para Pedro algo que ele não tivesse experimentado primeiro. Jesus está dizendo agora: Pedro, suas renúncias serão baseadas em amor. Pedro, você só vai conseguir realizar as coisas que eu estou te pedindo se você realmente fizer por amor. Porque a nossa forma de amor expressada é errada. A nossa amor não tem não, a nossa forma de amor não pode ter não. A nossa forma de amor não pode ter repreensão. A nossa forma de amor não pode ter confronto. A nossa forma de amor precisa ser baseada somente no sim. Porque eu te amo, eu digo sim. Porque eu te amo, eu digo sim. Mas a forma de amor que o Evangelho está me impulsionando, ele é sacrificial. Ele diz: me dê uma resposta. Eu terminei a palavra com aquele jovem dizendo: filho, o envelope que a minha casa leva toda vez no altar é por amor. É a resposta que eu dou ao céu. É porque quando eu olho o que Ele fez para mim, eu sou constrangida a ser fiel. Quando eu olho o que Ele fez por mim, eu sou constrangida a perseguir a perfeição, a perseguir a santidade. Quando eu olho o que Ele fez por mim, eu preciso perdoar. Porque quando eu olho o que Ele fez por mim, eu sei o que o apóstolo João está dizendo no capítulo 3 da sua primeira carta, dizendo: se você diz que ama a Deus que não o vê, e não consegue conviver, não consegue amar o teu irmão que está ao seu lado, é impossível. Você não vai chegar no céu. Este amor é mentiroso. Você não entendeu o que é Evangelho. Esse amor me constrange a renunciar a desejos, a renunciar a direitos, a renunciar tudo aquilo que me causa certo prazer. Quando a gente prega nesse nível, parece que Deus nos quer tudo triste, não é? Parece que entenda. Então às vezes, quando eu vou conversar com Davi sobre alguma coisa,
Eu sempre explico para Davi, dizendo: Davi, olha, Deus tem prazer no seu prazer. Deus ama, meu filho, quando você se diverte. Deus ama, Ele ama futebol americano. Eu digo que seja o melhor jogador. Deus ama isso. Deus ama que você pratique esporte, que você tenha amigos, que você se divirta. Afinal de contas, quando você está fazendo algo que libera prazer em você, causa prazer em Deus. Quando Deus vê uma família viajando, desfrutando do bem que Ele deixou nessa terra. Quando você adquire um bem, quando você compra uma casa, quando você é empreendedor, quando você, seja em qual área for, Deus ama. Quando eu digo que o amor de Deus é sacrificial, não significa que este amor agora imputa sobre nós prisão e que você precisa andar cabisbaixo. É como se você quisesse demonstrar que você é humilde e que você é compassivo. Não, este amor, que quando eu digo que ele é sacrificial, é um amor que me constrange ao ponto que eu abro mão de qualquer coisa para me parecer com Ele, para estar com Ele, para realizar o que Ele quer, para realizar o que Ele pediu. Para encerrar, eu sempre faço uma oração a Deus. Eu digo: Deus, a minha casa, de 2 anos para cá, nós estamos sendo desafiados em muitas áreas. Nós estamos à espera de algumas respostas do céu. Algumas dessas respostas serão um divisor de águas na nossa história, na nossa vida. Mas eu amo a Jesus. Eu amo ao Senhor. Queridos, eu não estou aqui por dever. Eu não estou realizando o que eu realizo porque eu fui consagrada pastora. Graças a Deus, tirando a mensagem apostólica, que a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, tirando o falar da graça, da oração da graça apostólica liberada no final de um sermão, tudo que eu realizo para Deus, eu já realizava antes dos títulos. Talvez hoje com mais excelência, porque a maturidade, a repetição faz você ir aprendendo a como fazer. Mas sempre eu amei ao Senhor quando eu vi o nível de libertação que Ele me proporcionou. Quando eu vi da onde Jesus, porque eu sou da geração da segunda chance. O pastor conheceu a Deus numa esfera. Ele era traficante, ele era perdido, era para estar morto. Então tudo que ele faz, a extravagância dele da juventude, as loucuras que ele fez por Jesus, os rótulos que ele levou, os nomes que ele levou, terríveis, que não vale nem a pena dizer aqui, seria um desrespeito, essas palavras pejorativas no altar do Senhor, daquilo de pessoas que parecem que caminham conosco, parece que vai chegar no mesmo fim, mas olha alguém tendo coragem de dar uma resposta diferente que a religião pede. Ele olhou nessa esfera e diz: qualquer coisa que eu faça para Jesus hoje é lucro, porque essa é a minha forma. Este amor, da onde Ele me tirou, me constrange me constrange bater palma dentro de um velório, entrar num lugar onde eu nunca conheço ninguém e dizer: quem é o pai do morto, quem é o dono do morto. Eu poderia fazer uma oração aqui, essas coisas loucuras que nos faz pregar nas praças. Nós somos dessa geração de entrar numa escola, de ir numa praça, no sábado, onde as famílias estavam se divertindo, pintar a cara, falar de Jesus. Essas coisas não é dever de todo crente, é resposta, é quando o amor nos constrange a realizar para Deus algo que Ele realizou por nós. Por isso que Jesus só pode dizer para Pedro, depois da conclusão do seu ministério, depois da conclusão da sua morte, depois que Ele ressuscitou, Ele está dizendo: Pedro, eu sou modelo, me ame ao ponto de sacrificar como eu fiz. Agora, Pedro, faça por outro. Mas a minha esfera é diferente. A minha resposta de amor eu sou da geração da segunda chance, daquela que estava na igreja, ouviu a palavra de Deus, olhava para alguém dando muito e colocava rótulos nele e vivia perdida dentro da igreja. Este amor não desistiu de mim, mesmo eu dizendo que o conhecia e fazendo escolhas erradas. O amor de Jesus, quando encontrou um jovem rico, é o único personagem da história que estava no lugar certo, falou que era certo, com a pessoa certa e fez a escolha errada. É o único da história. Você não vai encontrar ninguém mais na Bíblia que encontrou com o Senhor e a sua vida não foi mudada. Alguém que chamou a atenção de Deus.
O gadareno chamou a atenção de Jesus e foi liberto. A mulher samaritana chamou a atenção de Jesus e foi liberta. A viúva de Naim, Jesus, olha, ela chama o desespero. Pastora, mas foi Jesus que chegou até a viúva de Naim? Não, a dor dela, a tristeza dela chamou a atenção de Jesus. Zaqueu chamou a atenção de Jesus. Todos esses homens, a mulher do fluxo de sangue tocou nele, chamou a atenção de Jesus. A mulher cananeia chamou a atenção de Jesus. Este homem foi o único que chamou a atenção de Jesus e estava no lugar certo. Com ele o Pai das luzes, com ele olhando para ele, ele olhou para ele e disse: mestre, o que eu posso fazer para ser salvo? Ele queria uma fórmula: me dá mais um dever, porque como cumpridor de dever eu sou expert. Mas Jesus olhou para ele e o amou. E quando o amor de Deus nos encontra, revela quem somos. Quando o amor de Deus nos encontra, quando o amor de Jesus nos encontra, é um raio-x que passa por mim. E tudo que está escondido, tudo aquilo que eu consigo camuflar, tudo aquilo que eu consigo ludibriar, vem à tona. Jesus olha para ele e diz: só te falta uma coisa. Vende tudo que tens e dá aos pobres. Ele disse: não. Aí é duro demais. Essa forma de amor sacrificial não dá para mim. Não dá para mim. Deixa eu continuar sendo só devedor, só cumpridor de regras, porque eu minto para mim mesma que eu vou chegar lá. Jesus hoje te faz uma pergunta: você o serve por dever ou por amor? O que te move? O que te move não desistir da tua casa? O que te move investir, lutar pelo seu casamento? O que te move continuar nutrindo esperança que Jesus vai salvar seus filhos e toda a tua casa? O que te move sair da sua casa? O que te move não ceder aos padrões do mundo? O que te move receber os rótulos que você recebe? Ser desprezado às vezes até dentro da nossa casa pela escolha de fé que nós temos. O que te move? É dever? Não, o que nos move é o amor. O que nos constrange a correr atrás da santidade, o que nos constrange a ser fiel, né, Sérgio? Toda quarta-feira eu falo do Sérgio, que ele está ali olhando para mim. Então toda quarta-feira ele é coadjuvante da minha mensagem. Aí todo mundo sabe que o Sérgio veio. Aleluia, que agora nossos cultos são pela live. Então o que constrange você estar aqui? O que constrange, o que te faz? É porque você quer ser o queridinho do pastor? É porque você está correndo atrás de títulos? É porque você quer no dia da consagração? Não, o que me move é o amor. O que me constrange é que eu fui amado em um nível que ninguém vai conseguir fazer por mim. Eu amo meu marido, eu amo meu filho, mas o meu amor não transforma a vida deles. O meu amor pode ser cuidadoso para com eles, mas o meu amor não dá paz para o Davi. O meu amor não define o futuro do Davi. O meu amor não consegue definir o futuro dele. O meu amor não consegue protegê-lo das garras do diabo. Só o amor de Deus pode. Então tudo que eu faço para Jesus, tudo que eu me gasto, tudo que eu faço, tudo que eu me dou, não é por dever, não é porque o meu título me exige. Eu me visto comportadamente, não é porque eu sou crente, porque se isso fosse regra, todas as mulheres cristãs vestiriam decentemente. E tem algumas que a gente não sabe qual é o espelho que ela está passando. Se isso definisse o que eu faço, não é porque eu sou pastora, não é porque eu preciso me vestir comportadamente porque agora eu sou pastora, é porque eu amo. Eu amo, eu perdoo porque eu amo. Eu continuo fazendo, eu sou da geração, como eu disse, eu quero encerrar com isso, da segunda chance. Ele me deu, literalmente, um dia eu estava perdida dentro da casa de Deus. Eu entrei na igreja a qual eu pertencia, que eu ia pertencer, que eu vinha de uma outra igreja. E eu estava num culto de quarta-feira, um culto de terça-feira, quase vazio, e era uma noite de muito poder, uma noite de muita unção. E quando eu vi que o negócio ia pegar para o meu lado, a minha sobrinha Joyce era pequenininha, ela tinha meses, eu catei
catei Joyce logo e comecei assim, para fugir, sabe, naquela noite de revelação, eis que te digo, e eu querendo fugir, peguei Joyce no colo e estou andando lá, porque eu sabia os caminhos, eu sabia como o meu coração estava para com Deus. Aí de repente o meu pastor olhou para a esposa dele e disse assim: pega a Joyce lá. Queridos, eu lembro a roupa que eu estava no dia. Eu estava com um vestido laranja, eu tinha vindo do trabalho, um vestido de malha laranja, uma sandália da moda da Arezzo, que me custou 4 pagamentos sem juros, de tão cara que era. Eu me lembro desse dia, uma terça-feira, a roupa que eu estava. Meu pastor olhou no meu olho e disse assim: assim diz o Senhor, esta é a sua última chance. Depois que você escuta isso, quando eu olhei da onde ele estava me tirando, eu disse: qualquer coisa que ele me peça hoje, só por essa segunda chance que ele me deu. Quantas pessoas não tiveram a oportunidade da segunda chance? Quantos desviaram, quantos saíram da presença do Senhor, quantos não tiveram a segunda chance? Quantos não tiveram? Uma coisa é conhecer o Senhor como ele conheceu. Tudo que ele fazia, ele não conhecia Jesus. Todos os jovens que ele foi ponte para viciar, todas as pessoas, tudo de ruim que ele fez, ele não conhecia esse amor. Então agora um jovem que se converte, vê o que estava reservado para ele, e olha, ele dá o seu tempo integral para o Senhor, ele começa a realizar grandes coisas para Jesus, porque agora tudo na sua vida é lucro. Mas olha a dimensão deste amor, que olhou para dentro da casa, olhou para alguém que estava desprezando a mesa, olhou para alguém que o conhecia, olhou para alguém que sabia onde estava andando, o que estava realizando, e mesmo assim resolveu me amar, mesmo assim resolveu me resgatar. Por isso que eu encerro com as palavras do apóstolo Paulo, quando ele começa a se defender dizendo: eu não sou louco, eu não sou louco. Vocês valorizam títulos, vocês valorizam o fato de serem judeus, vocês valorizam as visões, as revelações, vocês valorizam aquilo que os elogios que os homens vos dão, vocês realizam o poder de Deus através da sua vida. O amor dele é que me constrange a ser e fazer o que eu faço. É porque eu o amo, é que eu realizo essas coisas. Que o Senhor te abençoe. Avalie, faça uma oração no seu coração, peça o Espírito Santo para te ajudar a fazer uma avaliação. O que eu tenho feito para Deus é por amor? Eu estou constrangida por este amor, ou é por dever? Ou porque eu aprendi que crente tem que fazer? Não faça por dever. Se você fizer por dever, vai chegar uma hora que a sua razão vai confrontar com o dever, e você vai se desviar no meio do caminho. Mas se for por amor, se for por amor, se isso não for amor, o oceano secou, não há estrelas no céu, as andorinhas não voam mais. Se isso não for amor, o céu não é real, tudo perde o valor. Se isso não for amor. Essa canção é uma resposta para o sacrifício de Jesus. A partir de hoje, as minhas atitudes, as minhas escolhas, as suas atitudes, as suas escolhas serão resposta do seu amor para Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus nos abençoe.